Bem-vindos todos, quem está conosco aqui ao vivo, quem vai estar assistindo parte dessa aula, desse encontro que nós estamos fazendo hoje ainda, sobre a energia, no finalzinho da energia de Leão. Na próxima Shabat, praticamente a gente já vai estar entrando, já vai estar mais dentro até de Virgem do que de Leão, só para seguir e selar mais a nossa consciência nessas palavras. Vamos lembrar que a letra Kaf nos coloca na frequência de Keter, que é a frequência da coroa, que é essa parte do nosso corpo físico, que seria a parte mais elevada, por onde toda a luz e energia pode se conectar. Junto com ela, o Sol, quando a gente pensa que a gente quer se elevar pelo topo da cabeça, quando a gente está pensando numa postura elevada, que a gente faz a postura, a gente imagina a nossa coluna e a gente imagina como se tivesse um fio que está sendo puxado pelo topo da nossa cabeça. E esse fio, a gente pode imaginar que é realmente a nossa conexão com esse nosso eu mais elevado que está lá no paraíso, por onde vem o nosso sustento, então a nossa coroa. E essa nossa coroa vai estar brilhando, ela vai ter mais joias, ela vai ser mais ornamentada. Enquanto aqui no mundo físico a gente pensa numa joia cheia de pedras preciosas, lindas, diamantes, brilhantes, um brilho mais resplandente. Essa nossa coroa espiritual, ela é feita aqui no mundo físico também. Mas ao invés dela ser feita de matéria, que pode ser um cristal, ela é feita de ações. Ações que a gente faz, ações que são esse relacionamento que é colocado em prova cada pessoa que se apresenta na nossa frente. Nossa coroa, esse Keter. Existe essa centelha divina que está dentro do nosso coração, que está lá escondida dentro do nosso coração. Ela nos direciona também. Mas quando a gente pensa que a nossa parte mais elevada estaria aqui, porque seria a nossa consciência. É a conexão com a nossa consciência. Se a gente pensa que nosso cérebro, nosso pensamento está aqui no topo da nossa cabeça, é ele que comanda as nossas ações. Logicamente, existe uma união entre a nossa mente lógica e o nosso coração, que se une com os nossos sentimentos e, a partir daí, se apresenta uma ação. Esse mês tem muito a ver com isso. Por quê? Porque dependendo do sentimento que a gente sente, a gente age de uma forma diferente, por mais que a nossa lógica apresente para nós exatamente o certo e o errado. Porque se a gente simplesmente seguisse a lógica, todo mundo ia acertar. Se fosse só a lógica que conduzisse o nosso caminho, a gente jamais ia cair. O fato é que a gente tem sentimentos que fazem a influência na nossa ação. E muitas vezes, quando a gente tem dentro de nós sentimentos de raiva, de ódio, de inveja, talvez até de mágoa, tristeza, todos esses sentimentos negativos, eles acabam conduzindo o nosso pensamento por caminhos que fazem a gente agir de uma forma que a gente não deveria.
Eu vou só deixar o incenso aqui do lado, ele está presente. Ele está presente aqui do nosso lado. A nossa vela também, eu vou deixar ela... Ah, cadê? Aqui? Eu queria só que ela... Ah, pronto, aqui, aparente, para vocês poderem estar visualizando ela. Tá. Então, ou aqui, melhor. Pronto. Melhor. Então, assim, essa mistura da nossa mente que traz a lógica com o nosso coração. Onde estão os sentimentos. A gente saiu do mês de Tammuz, entramos no mês de Av, enquanto em Tammuz a gente se sentia vítima, agora no mês de Av a gente se sente o líder, o dono da situação, aquele que sabe tudo, a gente quer conduzir as coisas do jeito que a gente acha que é certo, e a gente se acha no direito de impor esse certo para os outros, muitas vezes a gente não respeita o outro, e aí essa letra teta, ela é exatamente essa lógica. Essa lógica de achar que é certo e por conta do achar que é certo, criar camadas e camadas e camadas de negatividade que formam essa lama, enquanto aquela ação de respeitar o outro, no sentido de não fazer o outro aquilo que a gente não gostaria que fosse feito para nós, o amar ao próximo como a ti mesmo é exatamente isso. Parece algo muito elevado, mas é muito prático. Eu vou agir, seja no momento do amor, seja no momento da dor. O que eu vou fazer para outra pessoa? Eu gostaria de receber para mim mesmo? Se eu fizer aquilo que eu gostaria de receber para mim, ou quem sabe até além, o que eu estou fazendo? Eu estou saindo de mim e estou me doando ao outro. Eu estou deixando de usar aquela energia ao meu favor, numa visão bem superficial, e eu estou fazendo algo em favor do outro. Eu tenho razão, eu não tenho razão, eu estou errado, eu não estou errado, o outro está certo, o outro está errado. Tanto faz. Mas eu estou saindo do eu, que não é fácil sair do eu, porque a nossa natureza é ficar no eu. E esse mês, então, que está se acabando, está finalizando nos seus últimos dias, esse eu dentro de mim está bombando. Um eu muito sensível, um eu que sabe olhar as coisas por um outro prisma, um eu que, se eu estiver pensando no outro, eu vou conseguir conduzir o outro para uma beleza e para uma iluminação que está dentro dessa palavra Tov, que é essa luz primordial que nasceu na criação, lá no Gênesis, a luz que era boa. Todo o prazer e toda a iluminação que existe no nosso mundo hoje, ano 2022, deriva daquela primeira luz que foi manifestada lá na criação. Tudo foi um desdobramento dela. Quando eu consigo sair do meu eu, se cada vez que aquela luz acabou sendo dividida em 1000 pedaços, com a quebra desses recipientes que cada vez se quebraram mais, se quebraram mais, se quebraram mais. Quando eu faço uma simples ação dessa saída desse eu, numa coisa que parece ser tão sem importância, o que eu estou fazendo? É como se eu estivesse recuperando um pedacinho daquele recipiente e eu estou colocando, estou fazendo uma colinha e estou colocando ele de volta no lugar que ele deveria estar.
é como se eu estivesse fazendo esse retorno, essa volta. O que nós estamos fazendo durante a nossa vida? Exatamente essa volta. Eu passei nos últimos dias pela situação de muita tristeza de perder um ente querido, de ver esse momento, de ver que a força da vida naquele momento não tem mais potencial. Quem é a pessoa que nesse momento cumpriu a sua missão? Aquele que conseguiu recriar partes. Quanto mais partes tiver recriado desse recipiente, nesse retorno, porque é feito esse retorno para uma outra dimensão, que não é essa nossa dimensão física, quando existe esse momento dessa prestação de contas, desse retorno, essa alma volta mais leve, com menos lama, porque ela conseguiu abraçar esse Tov, ela recuperou o Tov, ela recuperou a luz. Ou algumas almas talvez vão ficar de recuperação, porque não encontraram, não puderam, ao invés de tirar a bagagem, elas tiveram que vestir essa mochila um pouquinho mais pesada. O ciclo da vida, o ciclo do ano, nós já estamos agora finalizando esse último mês, penúltimo, né? Estamos finalizando o penúltimo para entrar no último mês, que agora, enquanto a gente está olhando para um ser grande, ele vai entrar nos detalhes, para que nesse dia do Rosh Hashanah é o dia da vida e o dia da morte. O que a gente experiencia quando uma pessoa passa dessa dimensão física para outra, coisa que a gente chama de morte, nós vamos estar passando por isso, de certa forma, no dia do Rosh Hashanah. Eu tenho certeza que aqui todos nós queremos cada vez mais abraçar a vida, cada vez mais viver com mais plenitude, cada vez mais ser mais feliz, cada vez mais encontrar um sucesso. E é exatamente isso que a porção dessa semana fala. Essa porção que se chama Re'ê, que traduzido do hebraico quer dizer visão. E o início dela vem com esse versículo que o Criador fala. O Criador não. Na realidade, talvez o Criador estaria falando através de Moisés, através de Moshe, porque quem fala aqui é Moisés. Mas ele está trazendo algo de conhecimento e sabedoria que ele recebeu diretamente do Criador, com quem ele conversou, e agora ele, sabendo que ele está nas últimas horas, últimos momentos desta dimensão, e ele quer que todos nós estejamos preparados para seguir esse caminho sem a sua presença. Sabendo que uma vez que ele já não vai estar mais presente, nós vamos estar entrando nessa terra prometida e novos desafios vão aparecer para nós, coisas que não aconteciam antes no deserto, mas que agora, na entrada da terra de Canaã, nós vamos ter que enfrentar. E ele não quer que a gente caia. Por isso, esse livro, Devarim, Palavras, de certa forma, como aqui se repete todos os preceitos, ipsis literis, resumindo e repetindo, resumindo e repetindo, resumindo e repetindo. Se fala que é como se fosse um livro de, assim, muitas condições.
Nós estamos todas as semanas falando sobre essas condições. Nas últimas, vede que ponho diante de ti a bênção e a maldição. Essa ordem, veja que eu coloco na sua frente a bênção e a maldição. Então, essas palavras parecem ser palavras muito pesadas. Todos esses preceitos, essas ordens que estão sendo passadas aqui no livro, porque vem uma... que a palavra repetição eu entendo, é de novo, né? De novo, de novo, de novo. Mas parece que quando está fora do contexto, que aqui é simplesmente um dia, assim, um discurso repetindo leis, um discurso falando condições, parece uma conversa de punição, uma conversa de colocar as pessoas dentro da, assim, na parede e falar, olha, ou você cumpre ou você cumpre. Deu para entender? E aqui nessa porção, ele vai falar, nós vamos falar aqui sobre a alimentação kasher, ele vai falar sobre as festas, ele vai falar sobre dízimo, sobre tzedakah, e a gente pensa que é tudo muito prático, na realidade é tudo muito, muito prático. E, como a gente sempre faz, vamos pensar nessa primeira palavra que se chama esse re, que é o nome dessa porção. E logo quando a gente pensa nessa palavra, visão, o ver, veja que ponho diante de vós. Essa ordem para que a gente veja. Então, o nosso primeiro questionamento nessa semana é pensar sobre a nossa visão, como é importante a nossa visão, porque é a partir da nossa visão que se cria o livre-arbítrio. É a partir da forma que eu vejo o cenário que está na minha frente que eu faço as minhas decisões, as minhas escolhas. É a partir do que eu vejo na minha frente que eu posso pensar, colocando essa palavra visão de forma mais abrangente, a minha visão do mundo, a minha visão da minha vida, a minha visão das ações, a visão de quem eu realmente, de quem eu sou. O quanto a nossa visão, ela é uma representação da verdade e o quanto a nossa visão está encoberta por essa lama que a gente criou. Veja como o olhar do outro que está na tua frente transforma, pode transformar a sua vida. Vamos lá. Vamos deixar essa dela aqui agora. Então, vamos lá. Evangelho segundo São João 12, 24, 26. Ele é bem curtinho. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos, em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, me siga, e onde eu estiver, ali estará também meu servo.
E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Vamos pensar um pouco nessas contradições e nesses paradoxos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. E aí eu penso, a minha interpretação sobre o olhar da Cabala. Para mim, o olhar, o grão do trigo, pão da vida. O resultado do nosso trabalho é a semente do nosso trabalho, do suor do nosso trabalho. O pão, a gente não fala o pão que o diabo amassou, aquilo que a gente se vitimiza no trabalho diário, do dia, e que a gente se coloca escravo dele, como se ele fosse a coisa mais importante da nossa vida. Em muitos momentos a gente esquece tudo o que foi falado aqui, mas a gente coloca a nossa questão do sustento como na frente de absolutamente tudo, como sendo a coisa mais importante, esquecendo que a gente está lidando com pessoas. Se ele é lançado à terra, não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Se esse olhar, se essa visão, ela estiver restrita só ao trigo, ao trabalho, ao esforço material, da materialidade, não serve. Mas se o meu trabalho é um trabalho para eu alcançar essa aproximação com o meu eu divino, cumprindo preceitos, aproveitando todas as oportunidades para eu me aproximar da luz, se eu conseguir ter essa visão, esse é o trabalho que floresce. Eu vou ter sucesso porque automaticamente o sustento vem junto. Quando eu só estou pensando em mim, eu fico suando e sofrendo. E qual é o resultado do meu trabalho? Não sei. É garantido? Não sei. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Porque aquele que está só no trabalho da materialidade, com ela na frente, esquecendo do resto, esquecendo dessa missão da alma, quem não aproveita essas oportunidades que estão aqui na frente, que é cada pessoinha que aparece, essa visão de ver que Deus está apresentado em cada um que está na sua frente. Quem ama a vida, perdê-la-á, porque quando chegou no fim da vida e passou para outra dimensão, as oportunidades já não aparecem mais. Elas só estão aqui, agora. Quem despreza a sua vida nesse mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Porque quando a gente vê além dessa fisicalidade, a gente cria o patrimônio que a gente faz e agrega a elevação da nossa alma. Então, aquele que agrega essa vontade de ir além, esse sim está subindo. Se alguém me quiser servir, me siga. Se alguém me quiser servir, nós estamos aqui dizendo que então é só o cristão que segue Jesus, que então esse está salvo, etc, etc. Não. Nós estamos aqui falando de um representante da luz, de um representante que está dizendo para cada pessoa, independente da sua religião, que aquele que serve a luz ama o próximo como a ti mesmo, sai de si e segue colaborando, transformando. E onde eu estiver, ali também estará o meu servo. Por quê? Ele é a luz. Aonde eu estiver, quer dizer o quê? O iluminado. Aonde tem luz, aqueles que estão caminhando na luz vão estar lado a lado
passo a passo, caminhando junto. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Quer dizer o quê? Que quem serve o justo está servindo a luz, está servindo ao Pai, que é o mesmo Pai de todos nós, porque todos nós somos filhos de um único Pai. Lê o Antigo Testamento com a Cabala, a gente sai fora de todas as maldições. Lê o Novo Testamento com a Cabala, a gente sai fora de todas as maldições. A gente sai fora de todos os castigos. A gente consegue se libertar dessa visão limitante e a gente coloca na nossa frente essa visão, a visão que coloca a Hesed como sendo essa esponja que limpa, uma esponja bem firme, daquelas assim de limpeza pesada, sabe? A gente consegue tirar essa lama toda do nosso recipiente e a gente entra dentro dessa visão, a visão do justo, uma visão ampla, com total entrega e amor ao Criador, total honra ao momento de poder estar vivo e poder usar desse prêmio que o Criador deu para nós, que é o tempo da vida, e não deixar as coisas passarem por nós e a gente de olhos fechados, porque a gente não quer ver, quando a gente pode ver tudo o que a gente quiser. E a Cabala pode nos ajudar a enxergar todas as bênçãos que estão por trás das maldições. Obrigada pela presença de vocês. Shalom. Sexta-feira nós vamos estar juntos acendendo as velas. Eu estou preparando, porque alguém aqui, que foi a dona Enilda, me deu uma inspiração, porque eu já estava na minha cabeça pensando que muitos anos eu fiz a preparação diária para o Rosh Hashanah, e eu vou dizer para vocês, eu estou trabalhando muito, graças a Deus, e as coisas todas vão crescendo. E eu pensei, meu Deus, mas será que de novo eu vou fazer uma preparação esse ano? Já tem lá no YouTube, a pessoa vai lá no YouTube, vê. Mas aí, hoje eu tive a certeza de que a gente não tem que procurar o mais fácil. A gente tem que fazer acontecer o que é o melhor. Sempre pensar, eu quero o melhor, eu não quero o mais fácil, eu quero o melhor. Então, eu vou conseguir fazer live de segunda a sexta, na realidade vai ser de segunda a quinta, lives pequenininhas, de talvez 10 minutinhos, estou imaginando que talvez vai ser na hora do almoço, talvez vai ser 12:30, eu não sei, eu preciso só resolver com a pessoa que me auxilia na agência, e nós vamos ter uma tarefa até a partir do primeiro dia de Elul, mês de Techuvá, mês de fazer a nossa missão, e eu vou fazer essas lives curtinhas e a gente vai poder fazer juntos. Quem puder estar na hora da live vai ser maravilhoso, eu vou agradecer, porque sempre a presença de vocês é inspiração. Quem não puder, vai ter 24 horas para assistir e para fazer a ação do dia, e eu decidi isso hoje e vamos em frente. Ai, e o melhor de tudo na vida, isso eu tenho toda a certeza, é a gente poder estar juntos, tá? Então, obrigada.